E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre mais um mangá, vamos falar sobre um novo lançamento da Panini e eu tô falando de The Promised Neverland. Então eu tô aqui finalmente com The Promised Neverland em mãos. Essa aqui é a edição americana da editora Viz Media, tem um preço de capa de 10 dólares americanos e 13 dólares canadenses. Esse mangá tá fazendo o maior sucesso no Japão e eu até demorei para ler esse mangá. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu normalmente dou preferência às edições que são publicadas na França, mas estava demorando muito para chegar aqui no Canadá. E essa edição americana já tá na edição número 5. A série continua sendo publicada no Japão, tem 10 volumes até agora, e como a edição francesa não chegava, eu falei, bicho, quer saber? Foda-se, eu vou pegar a edição americana mesmo, sobretudo porque a Panini anunciou a publicação disso aqui no Brasil, então para não ficar atrasado aqui no meu review, né, então eu decidi pegar essa ediçãozinha aqui mesmo, que não é ruim, tá, mas fica bem aquém da qualidade dos mangás franceses. Olha só, tem uma capinha cartonada, né, não tem aquela jaqueta. A edição francesa geralmente é mais chique nesse aspecto, mas essa aqui é uma edição ok, tá? Não é ruim, e aposto que a da Panini vai ser parecida, com a diferença que eles normalmente colocam aquela orelha, né? Se eu não me engano, o preço tá em torno de uns R$22 e vai ser bimestral. Fazia um tempo que eu queria ler um novo mangá shonen, eu acho que eu finalmente encontrei a minha nova série, e olhando assim a capa, não chama muita atenção, mas meus amigos, quando vocês lerem o primeiro capítulo, não tô falando nem de ler o primeiro volume, apenas o primeiro capítulo, vocês vão ficar viciados, é sério. Isso aqui, gente, é muito bom e é difícil falar sobre isso aqui sem soltar nenhum spoiler. Por isso, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é apenas uma partezinha do primeiro capítulo, porque se eu contar o que acontece no final, a história, ela perde a graça. Não é que ela vai perder a graça, mas você vai perder a surpresa que eu tive quando eu tava lendo isso aqui, tá certo? Então eu vou contar apenas o comecinho da história, apenas o plot geral, apresentar os personagens principais, mas não é absolutamente nada que vai estragar a sua experiência de leitura, então pode ver esse vídeo tranquilo, tá? Então a história se passa nesse lugar aqui, que é o Gracefield House, que é um orfanato, né? Nesse orfanato vivem diversas crianças, entre elas essas três que estão aqui. Esses são os principais. Essa é a Emma, esse aqui é o Norman e esse aqui é o Ray. E eles são os mais velhos, tá? A Emma tem em torno de 11 anos e são os mais inteligentes também. E como é que a gente sabe que eles são os mais inteligentes? Simples, porque nesse orfanato, todos os dias, as crianças são submetidas a testes, né? Testes de álgebra, testes de geometria, e a elas é dada uma nota, e esses três estão sempre no topo, né? Sempre com a nota máxima. Além disso, é um orfanato um pouco estranho, porque todas as crianças têm um número tatuado no pescoço. E você fica assim, tá, número tatuado no pescoço, isso tá um pouco estranho. Mas tirando isso, tudo aparenta estar na mais perfeita normalidade. As crianças aparentemente são bem tratadas, elas são bem alimentadas, elas são bem instruídas, são como uma grande família. E a pessoa responsável, inclusive, por manter a ordem no orfanato é chamada de mamãe. E a Emma é a grande irmã, né? Quase como se fosse uma segunda mãe. Ela se preocupa com todas as crianças, conhece todas elas muito bem. E como eu disse no começo, tudo aparenta correr às mil maravilhas, mas não é bem assim. As crianças que moram no Gracefield House, elas têm apenas duas regras. A primeira delas é não se aproximar do portão da propriedade, porque ao redor do orfanato tem uma grande área verde em que elas passam o dia brincando, depois de fazer suas refeições, depois de estudar, então elas passam a tarde ali se divertindo entre elas, mas elas não podem se aproximar do portão da propriedade e também não podem ultrapassar os limites da floresta que circunda o orfanato. E as crianças, no geral, elas obedecem essas duas regras sem se importar muito, mas à medida que eles vão crescendo, e vocês se lembram que os três protagonistas são os mais velhos, eles começam a se perguntar o que é que tem além daquelas barreiras, o que é que tem no mundo exterior. E quando eles descobrem, meus irmãos... Esse é o máximo que eu posso falar de The Promised Neverland sem estragar a leitura para vocês, mas eu prometo que daqui a alguns meses, quando todo mundo já tiver lido esse primeiro volume, eu vou voltar aqui e vou fazer um vídeo com spoilers, porque vale a pena. E apesar dessa capa fofinha e dessa descrição meio Peter Pan, uma coisa meio conto de fada, né? Tudo acontece muito bem, todo
são felizes, é uma grande família. Isso aqui é uma história de terror barra suspense e me lembra bastante Death Note, porque tem elementos psicológicos que são bem marcantes. The Promised Neverland é publicado semanalmente na Shonen Jump e já tá com quase 100 capítulos a data. E ele é escrito por um cara chamado Kaio Shirai e é desenhado por uma garota chamada Posuka Demisu. Esse aqui é o primeiro mangá dela. Ela desenha, os desenhos são bons, mas não são assim excepcionais. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Não é mal, tá certo? Ela tem umas perspectivas legais, assim, mas é regular, tá certo? Não achei nada, uau, meu Deus, é o melhor desenho do mundo, mas é competente. E tá aí, The Promised Neverland. Espero que você leia. Esse mangá aqui é realmente muito, muito, muito bom. Eu vou deixar na descrição os links para as edições americanas e também para a edição da Panini. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.